aulinha de ciências, a gente vai estudar sobre o assunto o corpo em movimento. Sabemos que podemos representar inúmeras atividades. Várias atividades que a gente fez, que a gente vai descobrir quem é que dá todos os comandos para a gente fazer essas atividades. Mas a tia já vai dar uma dica. Quem comanda tudo fica aqui, dentro de um local que a gente chama de crânio, que é o cérebro. Ele quem comanda todos os movimentos do nosso corpo. Se ligue na próxima telinha que a tia vai explicar direitinho para vocês compreenderem. Atividades como ler, escrever, jogar bola, dançar, correr, pular. E sabe quem faz todos esses movimentos e controla? É o cérebro, que fica localizado na nossa cabeça, dentro do crânio. O cérebro possui o lado esquerdo e o lado direito. O nosso lado direito comanda os movimentos do nosso lado esquerdo. E o nosso lado esquerdo do cérebro comanda o movimento do nosso corpo do lado direito. Vou estudar mais um tópico. O corpo muda. Nosso corpo muda. O ser humano, o corpo passa por várias transformações. A gente não ia ser bebê a vida toda, não é isso? A gente nasce, cresce, pode se reproduzir e chega à fase da velhice. Então, essas transformações são 4 que acontecem na nossa mudança do nosso corpo. E elas são chamadas de fase da vida. A primeira fase é a infância, que é a que você se encontra, né? A segunda fase é a adolescência. A terceira fase é a que tio e o pai de vocês se encontram. Adulta é quando a gente passa a ter mais responsabilidades. E a quarta e última fase é a fase dos vovós, que é a velhice, e que tia diz que sempre vai chamar eles de idoso. É uma fase muito legal, que são cheios de experiência para contar pra gente. E temos que cuidar sempre bem deles. Essa fase é a infância, que é a fase que vocês se encontram. Na infância, aprendemos a realizar algumas coisas sozinhos, como andar, comer, guardar os brinquedos. Na adolescência, que é esta fase, somos capazes de nos cuidar de melhor de nós mesmos, realizando muitas atividades sozinhos, e o nosso corpo muda bastante. Na fase adulta, que é a fase que os pais de vocês estão, pensamos que queremos trabalhar e devemos ser responsáveis nessa fase, como aprender a dirigir, entre outras coisas que os adultos fazem. Já na velhice, que começa aos 60 anos, eles têm que ter muito cuidado com eles, certo? Porque eles são sábios. E tia disse sempre na sala de aula que ele tem que ser chamado de idoso, pois os idosos, eles são pessoas que têm muitas experiências e que passou na fase na vida, certo? E eles começam a passar muito pra gente conhecimento do que eles viveram. Vamos estudar mais um tópico do nosso assunto de hoje, conhecendo para respeitar. A gente sabe que o mundo ele tem inúmeros tipos de pessoas e que nós não somos diferentes, mas não é por ser diferente que
que não temos direitos iguais, certo? O mundo está cheio de pessoas que eles possuem deficiências e eles precisam ser respeitados. Existe a deficiência visual, que é aquela pessoa que não consegue enxergar, que precisa utilizar um cão-guia ou uma bengala para se locomover. Existe aquela pessoa que tem a deficiência auditiva, que como não consegue ouvir, se comunica através da língua de sinais, que, por exemplo, se a tia fizer isso, você vai compreender que a tia está pedindo silêncio. Se a tia fizer isso, você vai entender que a tia está dando um tchau, né? E também assim são essas pessoas com deficiência visual ou com deficiência auditiva. Eles se comunicam através da língua de sinais. Existe também pessoas com a deficiência física, que são aquelas pessoas que usam a cadeira de roda. Então, os locais também têm que estar adaptados para ele, ou seja, as calçadas têm que passar a ter rampas para que eles possam se locomover com mais facilidade e entrar nos locais. As portas têm que ser mais largas, certo? Mas nada disso modifica a pessoa. Não é simplesmente por causa de uma deficiência que vai deixar diferente, certo? Devemos respeitar as pessoas de qualquer forma que ela seja. A gente vê que no nosso dia a dia existem vários tipos de pessoa, como a Dorinha, que é uma deficiente visual, como o Luca, que é um cadeirante, o André, que é um menino autista, e o Humberto, que é um menino surdo. Independente do que ele tenha, a gente tem sempre que respeitar os nossos coleguinhas. Então vamos conhecer algum tipo e respeitá-los, certo? A gente está vendo aí a imagem de um cadeirante. Para que os locais sejam adaptados para as pessoas, é preciso que a gente faça algumas mudanças. No caso, as portas têm que passar a serem mais largas, as calçadas têm que ter rampa, para que ele não tenha dificuldade de se locomover. O Humberto, ele é um menino surdo. E como a tia disse, temos que tratar todos nós iguais, independente do que ele tenha. Que ser surdo, ou ser cadeirante, ou ter alguma deficiência, não precisa tratar diferente, certo? A gente só precisa saber conviver com eles, porque isso não diminui de nenhuma forma a igualdade que as pessoas têm com a gente. No mundo, há pessoas com deficiências diferentes, certo? Vimos a imagem daquelas deficiências que a tia falou, que é o cadeirante, que é o surdo, que é o deficiente visual. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o surdo também, porque no caso dos cadeirantes, a tia disse que era preciso enlarguecer portas, adaptar os locais para que os cadeirantes pudessem se locomover com mais tranquilidade, como construção de rampas, essas coisas. Bem, assim é para as pessoas que é surda. Existe uma língua, que é a língua deles, apropriada, que é conhecido como a língua dos sinais. E a língua dos sinais, ela é chamada de Libras. Ou seja, a pessoa que é surdo, a gente trabalha com a língua de Libras. Veja alguns movimentos, ela usa sinais. Então, observe que eles sempre estão movimentando as mãos para dizer o que é. E vocês estão vendo algumas palavrinhas do nosso dia a dia, onde o desenho está representando a língua dos sinais, os gestos com que ele movimentam as mãos. Que no caso a primeira é família, pai, avô, avó, mãe, filho, irmão, sobrinho e primo. Certo? Vocês já viram, que a tia já explicou, que a língua dos sinais a gente trabalha com as mãos, inclusive você agora está vendo o alfabeto, certo? Então, independente de tudo que tem, a gente tem que saber conviver e respeitar as pessoas, porque somos todos iguais.
head again.